profundamente aos nossos corações. Nós estamos vivendo um novo momento, uma nova visão, uma nova perspectiva de entendermos o propósito da evangelização, para que possamos sonhar os sonhos de Deus. Então, se queremos sonhar os sonhos de Deus, nós precisamos viver aquilo que o Senhor quer que nós, como igreja, possamos viver. Quero convidar você que se encontra presente, nós vamos nos posicionar em pé e nós vamos abrir esse culto cantando aquele cântico, ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Quero convidar você a adorar esse Senhor soberano, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Mês de maio, mês da família, e nesse culto você também possa estar colocando a sua família diante do Senhor, pedindo que o Senhor abençoe poderosamente. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, amém? Exaltado no céu, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Exaltando o teu bom e poderoso nome, que céu e terra possam declarar a tua maravilha, a tua soberania, o teu poder, a tua honra e a tua glória. Levantamos nossas mãos diante do Senhor, porque entendemos que só o Senhor é digno de toda honra, só o Senhor é digno de toda glória. Fala conosco e continuamos abençoando. Te oramos em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias e nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos e eu quero ler com vocês o capítulo de número 8, me detendo em alguns versículos para que possamos nessa noite entender a importância da evangelização, a importância de estarmos falando do poder e da glória do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o lado sul, que desce no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Essa se acha deserta. Ele se levantou e foi, e eis que o etíope, eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que
viera adorar em Jerusalém. Atos 8, versículo 28. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler, o profeta Isaías perguntou àquele etíope: tu compreendes o que tu vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava escrita era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Versículo 33 do capítulo 8 de Atos. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. Versículo 34 do capítulo 8 de Atos diz: então Eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essas palavras da Escritura, anunciou Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crede de todo o coração. E o etíope respondeu a Filipe e disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Queridos, vamos abrir os nossos hinários, nós vamos cantar um hino ao Senhor. Quando diz: não te importa que se um amigo morrer sem ter conhecimento de Cristo. Eu marquei o hino, perdi 400 e... lembra? Vamos lá. Eu vou achar que eu marquei. 447 do nosso cantor cristão. Vamos louvar o Senhor. Hinos 447 do nosso cantor.
apresentar em nome de Jesus, tive que trocar a pilha, peguei a pilha errada, estava descarregando. Irmãos, nós vamos lembrar nessa semana, estávamos orando pelo culto de domingo à noite, que é o fechamento do mês de maio, é o último domingo do mês de maio, e nós vamos fazer um culto alusivo à família. Então vai estar pregando aqui um seminarista casado, pai de 3 filhas, então ele tem, podemos dizer, condições de falar de família. Ainda não é um pastor, mas ele almeja a vida pastoral e temos certeza absoluta que o seminarista Márcio, que já esteve aqui dando no mês de abril a EBD, ele vai ser um canal sobre o estudo da glória do Senhor. Para quê? Para falar, para pregar, para orientar nós como igreja, mas também como família, diante do altar do Senhor. Então, não deixe de participar e vamos ter esse desafio de estarmos convidando pessoas. No domingo pela manhã, nós falamos sobre a perspectiva de nós estarmos olhando esses bancos e entendendo que esses bancos são pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja que ela cumpre o seu papel, ela é uma igreja que ela entende a primazia, ela entende a obrigatoriedade de ser uma igreja evangelizadora. O próprio Jesus, ele, antes de ser assunto aos céus, ele deixou algumas orientações que nós precisamos estar executando para que possamos então estar cumprindo o ID do Senhor Jesus. Ele disse que nós temos a incumbência de fazermos discípulos, fazer discípulos, fazer seguidores, pessoas que ainda andam à margem da doutrina bíblica, à margem da vontade de Deus. Essas pessoas precisam ter um encontro real e poderoso com Jesus. Então nós vamos precisar trabalhar o que nós chamamos o teor da evangelização. Nós vamos precisar que cada um de nós, eu e você, estejamos atendendo e entendendo o papel que Jesus quer que nós estejamos realizando. Então, o papel da igreja é evangelizar. Você sabe muito bem, eu vou dar exemplos. O papel de um supermercado é vender alimentos. O papel de uma farmácia é vender remédio. O papel de uma sapataria é vender sapatos. O papel de uma loja de roupa é vender o quê? Roupa. E o papel da igreja é o quê? Evangelizar. Então nós precisamos entender o papel como igreja. A igreja é uma agência evangelizadora. Pastor, eu já estou com a minha idade avançada, eu tenho cansaço, eu não tenho o mesmo vigor quando eu tinha 30, quando eu tinha 40, quando eu tinha 20 ou 19 anos. Eu entendo, compreendo plenamente, mas você pode se tornar uma grande intercessora. É como fazer missões. Se nós não podemos ir, nós vamos orar. Além de orar, missões também contribuindo. Então, como igreja, se eu não posso sair para a evangelização, eu tenho que ser pelo menos uma coluna, eu tenho que ser pelo menos alguém que esteja o quê? Orando. Então, se você tem dificuldade no teor da evangelização, eu gostaria que você desenvolvesse uma vida poderosa de oração, para que por intermédio dessa vida poderosa de oração, almas também possam se render diante de quem? Diante do Senhor. A palavra do Senhor fala da profetisa Ana, uma mulher que ficou viúva, ela não casou-se novamente, mas ela não se apartava do templo do Senhor. Em todo momento, em todo o tempo da vida de Ana, o que Ana fazia? Ana orava. Então, precisamos de pessoas que têm o ministério de Ana, tanto homens como mulheres. Precisamos de pessoas que orem, precisamos de pessoas que clamam ao Senhor. Então, nesse propósito,
de evangelização, eu gostaria de convidar você a desenvolver uma vida poderosa de oração. Irmãos, nós precisamos convidar as pessoas, nós precisamos falar de Cristo. Uma das coisas que me chama muito a atenção, e eu já tive a oportunidade de estar pregando aqui na igreja, foi quando Jesus ele escolheu os 10, e ao mesmo tempo nós fizemos uma análise, levando também na escolha dos 70. E o que Jesus esperava daqueles 9 discípulos? O que Jesus esperava dos 12? Você vê que ele esperava que eles estivessem envolvidos no trabalho da obra de quê? Da evangelização. Então, o que tem estagnado na minha vida, o que tem estagnado na tua vida, para que você deixe de viver essa visão linda, maravilhosa da evangelização? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Então domingo à noite nós estaremos realizando o culto do mês da família, e eu gostaria muito de contar com o seu planejamento. Comece a pôr em prática essa questão. Convide uma pessoa. Da mesma forma que eu entendi e também percebi que no aniversário da igreja, os irmãos de maneira linda, extraordinária, se envolveram, se entregaram. Imagine se nós vivemos o que nós tivemos a oportunidade de viver no aniversário, de uma entrega, de um envolvimento, agora pautado não na comemoração alusiva de mais um ano da igreja, mas nós estamos realizando um culto alusivo a essa visão, que é a visão de Deus de evangelização. Então, de convidar pessoas, para que essas pessoas possam ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, antes de nós lermos o texto da palavra do Senhor, nós vamos então orar ao Senhor nessa hora. Se você tem um pedido, ou se você tem um agradecimento, eu gostaria de enfrentar a palavra para você, conceder a você, igreja, a palavra, para que você possa fazer o seu pedido, para que você possa fazer o seu agradecimento. Há algum pedido ou agradecimento? Salvação da minha família. Orar pela salvação da família. Há algum pedido ou agradecimento? Pela minha saúde. Irmã Silvia pede pela saúde. Diaconisa Marcela pede pela salvação da sua família, seria a sua mãe, a sua irmã, seu genro, seu sobrinho e demais familiares. Há outro pedido ou agradecimento? Salvação de toda a minha casa e agradecimento pelo aniversário da dona Terezinha, minha sogra, e da minha irmã Selma hoje. Amém. Selminha faz aniversário hoje, não é isso? Deus abençoe. Há outro pedido ou agradecimento? Se não há, vamos colocar de pé. Vamos então orar nessa hora. Vamos falar com o Senhor. Vamos pedir a Deus que Jesus ele possa ouvir o nosso ouvido. Vou convidar o irmão Israel. Ele vai vir aqui ao microfone orar ao Senhor. E logo em seguida nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Pode vir aqui, meu filho. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Oremos, Deus, meu Pai, agradecer sempre mais Deus que nos deste, agradecer pela vida de cada servo presente, e estar no seu conforto nos dias de buscar. Eu pedi pela vida da minha família, pela vida da minha Marcela, que você possa estar trazendo salvação para eles, Pai, que eles possam conhecer o Senhor, Pai, que possa falar que o Senhor é o suficiente Salvador. Quero agradecer também pela vida da irmã Jorge, só pelo mais um ano de vida. Então, conhece o Senhor, que ela possa estar crescendo para a irmã Jorge, para a de outra pessoa, para que ela possa estar tendo mais primavera para a curva. Eu pedi pela vida também da Silva, que você está passando, mas se tiver alguma oportunidade, que o Senhor possa fazer cura por o Senhor de Jesus. Então, Senhor, Pai, te faço agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias, você pode se assentar. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 28,
E nós vamos ler o versículo 18 em diante, Mateus capítulo 28, versículo de número 18. Jesus fala sobre a grande comissão. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo de número 1. Diz assim, a ascensão de Jesus, versículo 6. Então se estavam reunidos e perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu Jesus: não vos compete conhecer os tempos ou a época que o Pai, pela sua exclusiva autoridade, determinou. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Ditas as palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu diante dos seus olhos. Irmãos, quando nós temos a oportunidade de nos debruçarmos diante desses dois pequenos textos, o primeiro de Mateus, capítulo 28, quando ele fala da grande comissão, e ele deixa bem claro que a grande comissão ela tem por finalidade batizar pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a visão de fazer o quê? Discípulos. E quando nós vamos para a ascensão de Jesus, depois da crucificação, depois dos 3 dias que ele fica morto e ressuscita, e agora quando ele está sendo levado ao céu, diante de alguns dias a mais, que a própria palavra diz que ele ficou entre os discípulos, Jesus ele chega, Jesus vira-se e ele mostra uma coisa muito interessante. Os discípulos vão perguntar para ele se era o tempo de Israel sair do jugo de Roma, se era o tempo de Israel viver a sua independência política e voltar a ser aquele Israel como foi no tempo de Davi, conquistador, rico, poderoso. E Jesus Cristo vira-se e diz o seguinte para aqueles discípulos: isso não vos compete saber, porque isso é algo de exclusiva autoridade divina. Mas ele fala uma coisa: mas vocês vão receber poder para que vocês se tornem minhas o quê? Testemunhas. Você pode perceber uma coisa interessante em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo surge no cenário, ele em nenhum momento veio com uma visão, ele em nenhum momento veio com um intento de ser um libertador político. Você já percebeu uma coisa quando você lê a biografia, a vida de Jesus? Você não vê Jesus falando mal de Pôncio Pilatos, você não vê Jesus falando mal de Herodes, você não vê Jesus falando mal de César, você não vê Jesus falando mal do sumo sacerdote, porque o foco de Jesus era simplesmente cumprir a promessa que há anos e muitos anos atrás fora predita pelo próprio Deus. Vamos entender, quando Adão e Eva pecam, desobedecem, ali já se tem uma profecia a respeito de Jesus, não o pecado,
mas sobre as sentenças que Deus traz para a vida de Adão e para a vida de quê? De Eva. Para Adão ele diz assim: com o suor do teu rosto tu ganharás o teu quê? O teu sustento. A terra agora, por causa do teu erro, da tua desobediência, da tua omissão, né? Porque nós acreditamos, irmãos, que Adão ele só pecou porque, primeiro, ele não estava perto de Eva, quando Eva estava sendo o quê? Iludida pela serpente. E a segunda coisa, quando ele cedeu à conversa de quem? De Eva. Quando Eva comeu da fruta, os olhos foram abertos? Não. Ela descobriu que estava despida? Não. Mas quando ela vira para Adão, e diz assim: ó, pode comer do fruto, não aconteceu nada comigo. O que ele deveria falar? Não, de maneira nenhuma. O que Deus falou com a gente? Deles você não deve nem o quê? Tocar. Eu tenho certeza absoluta que haveria sanções na vida de Eva, mas não sanções na vida de toda o quê? Humanidade. Quando Adão comeu, os olhos deles o quê? Se abriu. Mas pastor, por que os olhos de Adão se abriu? Por uma coisa simples. O primeiro a ser criado foi Adão. Quem era aí o detentor da autoridade? Era Adão. Eva, ela não veio no pó da terra. Ela veio do osso da carne de quem? De Adão. Por isso que chama-se o quê? Varão, porque do varão foi o quê? Tirado. Mas aí existem as sanções para Eva. Eva, por que deste ouvido à serpente? Quando aumentarei as coisas o quê? As duas. Mas aí você começa a ler o texto, e o que tu percebe? De ti nascerá um que o quê? Pisará a cabeça de quem? Então, da descendência da mulher, nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Então, da descendência da mulher, chamada Maria, nasceu quem? Que pisou o quê? Cabeça da serpente. Então, quando Jesus estava nesse cenário, ele não estava interessado em trazer um debate político. Ele estava interessado em reconciliar o homem novamente com quem? Com Deus. Por causa do primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Mas por causa da obediência do segundo Adão, fomos reconciliados com quem? Com Deus. Então Jesus vem com forma. Nós, como igreja evangélica, precisamos entender essa missão. A igreja não foi chamada para fazer outra coisa a não ser o quê? Difundir o papel de reconciliação estabelecido por Deus na pessoa de quem? Então você vê o texto. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8, versículo de número 7, versículo de número 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém. A começar por Jerusalém. A igreja que se encontrava onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém começou a perseguição à igreja. Alguns se dispersaram, mas os apóstolos não. Eles foram por toda o quê? Judéia e Samaria, pregando o reino, até chegar o quê? Então esse é o papel da igreja. A igreja não fica estacionada. A igreja, ela avança. Por quê? Porque a igreja, ela está revestida, além da autoridade, de uma coisa muito interessante. Todas as vezes que você vê essa palavra testemunha no livro de Atos, ela traz a intenção de que aqueles que viram e eles estão o quê? Falando. Vocês viram, vocês me conhecem, então vocês precisam testemunhar de quem eu o quê? Sou. Então por que, pastor? Então peraí, pastor, melhor dizendo, nós não vimos Jesus.
Então, como nós vamos testemunhar? Nós vamos testemunhar porque o Evangelho chegou até nós mediante aqueles que o quê? Viram. Aqueles que viram. Sereis minha testemunha. Então, quando eu e você começamos a entender o papel de ser igreja evangelizadora, nós entendemos que a missão é testemunhar, falar da grandeza de Cristo, mostrar ao homem pecador, mostrar ao homem que está longe de Deus, que Jesus é o amor, que Jesus é o Salvador, mas que Jesus é o que reconcilia novamente o homem perdido com o Deus poderoso e que? Santo. E aí eu posso então agora trabalhar com vocês o viés da ascensão, ou melhor, da grande comissão, para que eu e você possamos entender o primeiro, eu ia falar mandamento, mas não queria usar o mandamento, mas o primeiro propósito da evangelização. Vamos lá em Mateus capítulo 28 e vamos ver o que a Bíblia quer que eu e você, como discípulos, estejamos fazendo. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Jesus, quando ele está difundindo o papel da grande comissão, ele está dizendo que, por ele ser o Senhor revestido de exousia, direito para mandar, tanto no céu e na terra, isso dá condição real e poderosa para que a igreja possa cumprir a sua o quê? Missão. O que eu estou dizendo? A igreja evangeliza, porque a igreja está revestida da autoridade de quem? De Cristo. Por isso que nós vamos evangelizar. Jesus aproxima-se dos discípulos e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se nós fôssemos analisar a perspectiva desse termo autoridade que Jesus trabalha, ele está trazendo uma visão, ele está trazendo uma ideia. Quando você pega o texto de Isaías, no capítulo de número 6, e você vê que os serafins estão diante do trono e eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do exército. Então Deus é o quê? Santíssimo. Quando você vê ele falando, me foi dada toda a autoridade, é que dentro do âmbito de mando, dentro do âmbito do poder, o único que tem é quem? Jesus Cristo. Então, se nós queremos testemunhar de Jesus em Jerusalém, em Samaria, em Judéia e até os confins da terra, nós, como igreja, precisamos estar revestidos da autoridade de quem? De Jesus. A igreja, para ela ser uma evangelizadora, ela precisa estar munida dessa autoridade. Mas o texto não para aí. Quando Jesus Cristo diz que a igreja que evangeliza é a igreja detentora de toda a autoridade, porque essa autoridade foi dada a ele no céu e na terra, ele dá uma ordem então imperativa: vão, façam. É mais ou menos o que Jesus está dizendo. É naquela situação, você garoto, e você precisa da ordem imperativa do teu pai, da tua mãe, para fazer o quê? Algo. Se ele falar para você não, você não vai o quê? Fazer. Mas se ele falar faça, ele te deu uma ordem o quê? Imperativa. Jesus está dizendo que a igreja que evangeliza é a igreja que vai testemunhar daquilo que ela tem visto, mas daquilo que ela também tem ouvido, porque esta igreja, ela está revestida de autoridade. Logo, se nós como igreja estamos munidos de autoridade, quem pode deter a igreja? Ninguém.
Vocês já viram uma colocação do apóstolo Paulo? Ele chega e diz assim: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será? A pergunta que eu faço é o seguinte: se Deus é pela vida do Ricardo, quem pode ser contra o Ricardo? Se Deus é pela vida da Arina, quem pode ser contra a vida da Arina? Se Deus é pela vida da irmã Silvia, pela vida de cada um de nós que estamos aqui, quem pode ser contra nós? É uma pergunta que parece que a resposta é única. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Se Jesus é o detentor de toda a autoridade e ele revestiu a igreja dizendo vai, então quem pode ser contra a igreja? Ninguém. Por isso que a Bíblia fala: como ouvirão se não há quem o quê? Pregue. Nós não podemos ser uma igreja que vamos ficar no nosso cômodo, na nossa vida de culto somente, quarta-feira, sempre os mesmos irmãos, vocês são prósperos, vocês são abençoados, mas parece que Deus quer mais do que o quê? Mais do que isso. Você lembra Jesus em João, capítulo de número 15? Ele falou assim: vós sois o quê? A videira e o meu pai é o quê? O agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, o que ele faz? Ele corta, limpa para que dê o quê? Frutos. Ele não vai lançar nenhum de nós no fogo. Mas ele está dizendo assim: se vocês querem ser uma igreja que sonha o sonho de Deus, se vocês querem ser uma igreja evangelizadora, se vocês querem ser uma igreja que seja testemunha ocular, se vocês querem ser uma igreja que chega em Jerusalém, pode ser que Jerusalém seja a sua casa. Se você quer ser uma igreja que chega em Samaria, pode ser que Samaria seja teu território, a tua casa. Se você quer ser uma igreja que chega à Judéia, pode ser que Judéia seja a tua casa. Se você quer ser uma igreja que chega aos confins da terra, vamos, faça, pregue, anuncia, fala, senão as pedras vão o quê? Clamar. Se nós não falarmos de Jesus, as pedras vão o quê? Clamar. Então Jesus chega na grande comissão e ele deixa bem clara a grande comissão: vocês vão testemunhar, vocês estão munidos de autoridade, então vão, pregue. E o versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pregue, com a finalidade de fazer o quê? Discípulos. Discípulos. Vou fazer uma pergunta para você: quantos discípulos Jesus teve? Quantos? 12. Moisés teve discípulos? Josué foi o quê? Discípulo. Paulo teve discípulos? Lucas teve discípulos? Você vai perceber nessa pergunta que todo personagem bíblico teve o quê? Porque o imperativo do ir faz com que eu e você entendamos o quê? O propósito. Qual é o propósito? Fazer discípulos. Aí eu vou fazer uma pergunta, uma pessoa responder: quem é o teu discípulo? Quem você ganhou? Quem você instruiu? Quem você forjou? Quem você ensinou a respeito do Cristo? Para que ele também possa o quê? Ensinar. Irmãos, fazer discípulo tem uma particularidade muito interessante, porque você vai entender que provavelmente os 12 que andaram com Jesus e se tornaram-se discípulos, eles adquiriram a personalidade de quem? De Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão ver eu repetindo isso muitas vezes, e eu vou repetir muito para que fique guardado. Nós somos discípulos de Jesus, sim ou não?
Sim. Mas na íntegra, Jesus teve quantos discípulos? 12 discípulos. Então, se Jesus teve 12 discípulos, mostra que o Evangelho chegou a mim e a você, mostrando o supremo discipulador chamado Cristo, por intermédio de algum discípulo. Em outras palavras, estudiosos, quando falam de discipulado, eles estão falando o seguinte: Jesus teve 12 discípulos, orientou os 12 na oração. O que ele fala? Senhor, está aí os que tu me entregaste. Só se perdeu o quê? Para que se cumprisse a palavra. Então, literalmente, Jesus teve 12 discípulos. E a igreja dele avança, porque vai fazer os discípulos em cima de quê? De discípulos. É isso aí. Isso é multiplica. A igreja que testemunha, ela está dizendo assim: Ariana, você tem que fazer discípulo. A igreja que multiplica está dizendo assim: Ricardo, você tem que fazer discípulo. A igreja que multiplica está dizendo: Jorge, você tem que fazer discípulo. Vinícius, Diaconisa Marcela, Luzinete, Zuleide, tem que fazer discípulo. Silvia, Vera, Israel, Sandra, irmão Hélio, Diácono Antônio, tem que se fazer o quê? Discípulo. Priorize isso. Provavelmente você tem uma Samaria. E pode ser que na tua cidade chamada Samaria tenha alguém que ainda não ouviu de quê? Será que todos que estão no seio da sua família já tiveram um encontro com Jesus? Não. Então você tem que fazer o quê? Mas para que você faça discípulo, você tem que entender que você foi chamado para testemunhar de Cristo. E quando você entende que você foi chamado para testemunhar, você entende que você está revestido da autoridade. E se você tem a autoridade dada por Cristo, você vai fazer discípulo. Faça discípulo. E quando você faz discípulo, a grande comissão mostra uma coisa interessante. Presta bem atenção para nós ganharmos tempo. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: eu tenho toda a autoridade, estou revestindo você de autoridade, porque eu tenho autoridade tanto no céu como o quê? Na terra. Parece que ficou claro que na evangelização como igreja, o que a Bíblia está nos ensinando é que se a igreja está munida da autoridade daquele que é detentor da autoridade, ela vai cumprir a sua o quê? Missão. Aí Jesus Cristo chega e diz: ide, o imperativo. Eu estou permitindo que vocês o quê? Façam. Por quê? Porque vocês estão revestidos de autoridade, poder. Lembra lá? Os discípulos voltaram e eles estavam alegres porque os demônios estavam sendo subjugados no nome de quem? De Jesus. Jesus vira e diz assim: olha só, eu via um anjo caído descendo do céu, mas não alegrai-vos por causa disso, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito o quê? No livro da vida, no livro do céu. Então, quando eu faço discípulo, eu não estou destronando o diabo, porque o diabo já foi o quê? Destronado. Eu só estou mostrando notoriamente, dentro de uma perspectiva simples, o que como é que eu vou falar? Não é um valor, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu evangelizo, eu só estou simplesmente cumprindo um propósito, um desígnio da vida de um que foi salvo. Deu para entender? Evangelizar isso. Por isso que o apóstolo Paulo disse: eu anuncio o evangelho, eu não devo o quê? Me gloriar, porque essa obrigação a mim foi o quê? Imposta. Então, quem tem o seu nome escrito no livro da vida, ele sabe da sua o quê? Obrigatoriedade. Qual é a obrigatoriedade daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida? Fazer discípulo. Acho que agora ficou mais claro. A obrigatoriedade que você tem é fazer discípulo. Teu nome está escrito no livro da vida. Você não tem a obrigatoriedade de destronar o diabo, porque quem tem poder para destronar o diabo é o Senhor.
Você simplesmente é um agente de transformação. Mas aí ele diz uma coisa interessante: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E aí ele vai usar uma palavra batizo, batizando, batizar. E parece que a palavra batizo, batizar, é ato de quê? De mergulhar. Nós, como igreja batistas, acreditamos biblicamente que existem alguns fatores essenciais para se batizar. Primeiro, é o homem reconhecer que ele é pecador e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segunda coisa, nós acreditamos que o batismo é uma ordenança bíblica. E terceira coisa, o batismo é o sepultamento do velho homem e o surgimento de uma nova criatura. Então, quando eu vou pregando, eu vou evangelizando com autoridade, com revestimento do Senhor que tem autoridade, e indo com a permissão, eu vou fazer discípulos. Então, logo, como se faz discípulo? Se faz pessoas que venham nascer o quê? De novo. Nascer novamente. Então, o papel da igreja na evangelização é mostrar Jesus como Salvador, que uma vez que reconciliou o homem com Deus, faz com que o homem torne-se novamente uma nova o quê? Criatura. E de pregar, fazer discípulos, ensinando, fazer discípulos, fazendo com que eles venham se tornar uma nova criatura. E quando se fala batizando, eu acho interessante, porque o versículo de número 19 diz assim: vocês vão fazer novas criaturas, batizando. Mas ele diz em nome de quem? Do Pai, vírgula. Em nome de quem? Vírgula. Em nome do Espírito. Quando a igreja ela cumpre o papel da evangelizadora, ela vai fazer nova criatura que estarão mergulhadas, né? Batizar, ato de quê? Mergulhar no amor do Pai. Eu costumo dizer uma coisa muito notória: Deus batiza-nos com o amor, porque Deus é o quê? É amor. Então você vai ensinar pessoas o verdadeiro significado do que é o amor de Deus. A segunda coisa, vocês lembram, Jesus, quando ele chega no cenário, João Batista olha e diz aí: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. E perguntaram a João: você é o Messias? Então, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. O Messias, ele batizará com o quê? Com fogo, juízo, mas ele batizará com o quê? Então, quando você faz discípulo, você batiza em nome de quem? Do Pai. Qual é o batismo do Pai? Amor, porque Deus é o quê? Amor. Qual é então o batismo do Espírito Santo? Ah, pastor, falaram do Espírito. Não. É isso. Porque quando você é batizado do Espírito Santo, a Bíblia diz que são discípulos que estão mergulhados no Pai, no amor do Pai, mas estão revestidos de quê? De poder. Estão revestidos de poder. Então a igreja, quando ela evangeliza, ela vai transformar pessoas que agora estão sendo batizadas no nome do Pai, no nome do Filho, porque do Filho é novo nascimento, nova criatura, mas também do Espírito Santo. Por isso que a igreja ela tem que evangelizar. Em outras palavras, para não ficar confuso para você, sabe o que eu estou falando? Quando você diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está simplesmente destacando uma coisa: discípulos que foram feitos por uma igreja evangelizadora são discípulos que estão mergulhados no amor do Pai. Deus é amor. Discípulos que foram feitos por uma igreja evangelizadora e foram batizados no nome do Filho, eles nasceram novamente. Discípulos que
foram feitos por uma igreja evangelizadora e foram batizados no Espírito Santo, são discípulos que estão revestidos de poder. Logo, se estão revestidos de poder, eles serão ensinados a guardar as coisas que Jesus tem o quê? Ordenado. O papel da igreja evangelizadora é essa, é ensinar também, é levar homens e mulheres a um teor de compreensão a respeito da missão. Por isso que tem o seu jargão muito simples. Discípulos formam o quê? Discípulos. Se você ainda não é um discípulo, você vai ter dificuldade de formar o quê? Sabe de uma coisa, meu irmão? Sabe de uma coisa, meu irmão? Você está revestido da autoridade. A igreja que sonha os sonhos de Deus é uma igreja evangelizadora. Por que ela é evangelizadora? Porque ela é uma testemunha ocular. Por que ela é uma testemunha popular? Porque ela faz discípulos. E por que ela faz discípulos? Porque ela ensina esses se tornaram discípulos a levar o Evangelho a outros que ainda não tiveram oportunidade de ouvir. Irmãos, todos estão dispostos a entrar no pressuposto de ser uma igreja evangelizadora. Então, hoje, na Universidade da Palavra, para que eu e você estejamos sonhando o sonho de Deus. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, quer que nós sejamos fazendo o quê? Começa a separar pessoas que vão ser alvo da tua oração, para que essa pessoa que é alvo da tua vida de oração, ela possa fazer com que o Espírito Santo, usando o termo para que você entenda, comece a amolecer um coração que é o quê? Duro, de pedra. Para que, por intermédio da tua oração, essa pessoa que tem um coração duro, ela possa se render a quem? A Jesus. Para que pessoas se rendam a Jesus, a única coisa que nós precisamos fazer é o quê? Pregar. Anúncio. Ore pela sua esposa, ore pelo seu filho, ore pelo seu irmão, ore pela sua mãe, ore pela sua tia, ore pelo seu tio, ore pelo seu filho, ore pela sua prima, ore pela sua família, porque eles ainda não tiveram encontro com Jesus, mas eles não descerão a sepultura sem ter confessado Jesus como único e suficiente Salvador. Vamos colocar em pé? Eu queria terminar esse culto convidando você a um exercício de fé. E o que eu queria falar com você nesse exercício de fé? Pense uma pessoa, um amigo, um ente querido, que ainda não teve Jesus como seu único e suficiente Salvador. E nesse exato momento de oração, comece a colocar essa pessoa diante do altar de Deus. Nós vamos entender uma coisa: uma igreja que evangeliza, ela precisa entender o mistério do propósito de oração. E um dos mistérios do propósito de oração é a intercessão. Intercessão. Daniel é um exemplo de intercessor. Então comece a colocar essa pessoa diante do altar do Senhor. Comece a falar com Deus. Senhor, salva. Senhor, toca no coração. Mas pastor, ele e ela são pessoas de coração duro. Senhor, tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Fala com o Senhor. Pastor, mas ele está debaixo de calado, debaixo de maldição. Fala ao Senhor, Senhor, se a igreja está revestida de autoridade, e pela morte do Senhor na cruz do Calvário, o Senhor destronou principados e potestades. Então, Senhor, quebra toda maldição na vida dessa pessoa, para que ele ou ela
possa ter um encontro com Jesus. Alianças, pactos, vícios serão quebrados no nome do Senhor Jesus. Você pode orar, feche seus olhos, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, estamos reunidos nessa noite como igreja lavada e remida pelo teu sangue. E há um desafio que nós precisamos colocar na pauta da prática, como igreja lavada e redimida pelo sangue do Senhor Jesus, que é a salvação de pessoas que precisam ter um encontro genuíno com Jesus. A igreja só tem uma missão, a igreja só cumpre um papel: testemunhar de Jesus como o único e suficiente Salvador. A igreja não é um ponto de encontro, a igreja não é algo terapêutico, a igreja não é ONG, a igreja é um lugar aonde falamos que Jesus morreu na cruz para salvar o homem pecador, entre os quais eu era um que estou orando ao Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, destrona toda a força do mal que tem nos cegado como igreja, que tem paralisado a nossa fé, que tem nos levado ao cômodo, ao lugar acostumado. Senhor, começa a libertar, começa a transformar, começa a repreender tudo aquilo que não louve e exalta o teu nome. Nossos familiares terão um encontro contigo, nossos vizinhos terão um encontro contigo. Nosso Pai irá confessar Jesus como Senhor. Esses bancos serão repletos de pessoas. As águas batismais funcionarão, mostrando que há novo nascimento, que se tornaram nova criatura. Eis aí teu servo, Senhor. Alguns estão pedindo pela mãe, alguns estão pedindo pelo pai, alguns estão pedindo por filhos. Senhor, faça a obra, no nome de Jesus. Prepara a Igreja Batista Memorial do Costa Miranda para receber esse novo discípulo. Dá-nos sabedoria, visão vinda do céu, armas espirituais, para que possamos estar trabalhando, para que possamos estar pondo em prática a evangelização para a honra e glória do teu nome, pois em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Queridos, Deus esteja nos abençoando. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical. E provavelmente você vai começar a receber no boletim algumas pastorais. E nessas pastorais eu gostaria que você lesse, porque nós vamos estar falando sempre da evangelização, para que eu e você possamos nos tornar grandes evangelizadores. Orando silenciosamente, estamos encerrados. Deus abençoe a sua vida em nome